Olá, eu sou Marcelo Braga e eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o meu processo de doutoramento na ECA USP. Eu era membro do CPECA, do Centro de Pesquisa de Atuação da USP, e o meu trabalho foi em cima da pedagogia teatral da atriz, diretora e professora Miriam Muniz. Tá? Então eu tô aqui com o sumário do meu doutorado, assim, para eu contar para vocês um pouquinho cada uma das partes do meu trabalho, tá? No começo, no primeiro capítulo, então, chamado Miriam Muniz, uma pedagoga de corpo e alma, eu identifiquei, trouxe para esse capítulo a identificação da linha de trabalho da Miriam, que já tinha sido elaborada no meu mestrado, que é um trabalho sobre a atuação da Miriam como professora. Então eu resgatei essa linha de atuação com esses elementos que ela trabalha nesse primeiro capítulo e trouxe também vários depoimentos de ex-alunos, né, que corroboraram com essa minha pesquisa, que contribuíram com isso, e algumas pessoas inclusive eu entrevistei o Paulo Betti, entrevistei a Cristina Pereira, e peguei outros depoimentos que eu encontrei na literatura. A Regina Braga, a Lília Cabral, enfim, Zé Badel Farra, enfim, outras pessoas, agora não me lembro de todas. Tá? Depois, no segundo capítulo, que é o trabalho do ator sobre si mesmo, uma linha de pensamento pedagógico, eu faço uma linha temporal onde eu trabalho com esse conceito o trabalho do ator sobre si mesmo, partindo do Stanislavski, obviamente, né, passando pelo Kuznets, né, então esse é a ponte entre Rússia e Brasil através do Kuznets, e depois do Kuznets chegando na Miriam, né, e eu defendo essa ideia de que a linha de trabalho dela na pedagogia do teatro tinha o princípio do trabalho do ator sobre si mesmo como fundante, tá? No terceiro capítulo, que é o capítulo mais longo, eu trabalho com o processo de formação do ator, uma possível trajetória pedagógica. O que eu fiz? Eu era professor da Faculdade Paulista de Artes, aqui em São Paulo, e aí eu trabalhei com um grupo de atores iniciantes no primeiro, segundo e terceiro semestre. Tá? Então, primeiro e segundo semestres era interpretação 1 e 2, fundamentos da interpretação, exercícios. Então, eu fiz todo um planejamento do trabalho pedagógico da Miriam, das propostas pedagógicas, e fiz esse trabalho com eles ao longo de um semestre. Tá? E no terceiro semestre, a primeira montagem, eu fiz a primeira montagem com eles. E como a Miriam trabalhava com um mestre, como ela chamava, um autor, eu escolhi o Nelson Rodrigues. Então, no primeiro semestre, eu trabalhei com frases do Nelson. No segundo semestre, eu trabalhei com trechos de contos da vida como ela é. E no terceiro semestre, eu fiz uma adaptação da vida como ela é. Eu tinha duas turmas, uma no matutino e uma no noturno. No matutino se chamou Atire a Primeira Pedra, é uma adaptação dos contos da vida como ela é. E na segunda, e no noturno se chamou Pouco Amor Não é Amor. Tá? Então a gente fez todo esse processo de construção do espetáculo, né, a partir dos pressupostos do estudo do mestre, que era como a Miriam trabalhava, e primeiro e segundo semestre, que é o começo, eu trabalhei com exercícios, dinâmicas, enfim, o trabalho da Miriam colocado em prática. Claro que não é só o trabalho dela, né, porque eu também tenho uma formação na Escola de Arte Dramática, eu passei pelo vocacional, eu passei pela Faculdade Paulista de Artes, então eu tive várias possibilidades de formação para além, né, do trabalho com a Miriam, que foi minha primeira professora lá atrás, né, antes de eu entrar na EAD, antes de eu participar do vocacional, mas mesmo assim, então eu acredito que essa mistura de elementos estejam presentes aí no meu trabalho, tá bom? E aí no final eu fiz uma análise dessa trajetória percorrida, né, e como é que eu também fiz essa análise? Durante o processo eu pedi que os alunos criassem o livro do ator. O que era o livro do ator? Ao final de cada encontro eu dava para os atores uma página, né, uma folha em branco, uma folha sulfite, e eles tinham que fazer um registro das impressões dele do dia, mas o registro era absolutamente livre. Podia ser escrito, podia ser desenhado, podia ser um poema, podia ser o que eles quisessem. Tá? E aí o que acontecia? A cada encontro eu ia para casa e eu fazia uma classificação desse registro. E eu também tinha uma coisa que era chamado de diário do pedagogo. Então eu também, todo dia, eu registrava as minhas impressões e como é que tinham sido os exercícios, como é que tinha sido a dinâmica do encontro, do ensaio. E isso também acabou entrando nesse corpo aí do capítulo 3, que é o processo de formação do ator. Tá? Então, nesse processo de formação do ator, tinha o meu planejamento, as minhas impressões e o livro do ator
que era o que eu pedia para os alunos fazerem o registro, tá? E por final, né, as considerações, né? E como, assim, recomendo que vocês puderem, né, a minha tese está online no site da Teses USP, tá? Então tem bastante material lá, tem fotos dos exercícios, tem muita coisa apresentada. E nas considerações finais, o que eu coloco é que eu acho que a Miriam me influenciou muito na minha formação como pedagogo, né? Eu fiz a formação de ator com a Miriam antes de entrar na EAD, eu fui aluno 6 anos dela, então eu falo que ela me ensinou os fundamentos do teatro, né? A Miriam me ensinou a ser um homem de teatro, e aí, quando eu entrei na EAD, aí eu aprendi, eu tive muitos mestres também na EAD importantes, né? Silvana Garcia, Celso Frateschi, Cláudio Lucchesi, Luiz Damasceno, Sandra Sprosser, Quito, enfim, muitos mestres na EAD. Mas quem me ensinou assim o amor ao teatro foi a Miriam, né? Foi ela que abriu essa porta para mim. Eu conto um pouquinho dessa história tanto aqui no doutorado, né? Como também no meu mestrado, que foi feito na Unesp, não foi feito no CPECA. Né? Eu fui parar no CPECA porque o professor Armando Sérgio, que é nosso querido professor, né? Falecido já infelizmente, ele foi da minha banca de mestrado na Unesp, orientação da professora Berenice Raulino. E aí quando eu terminei o mestrado, eu fui conversar com ele, ele falou, venha para o CPECA se você tiver interesse. E aí eu vim e aí, enfim, aconteceu de fazer o doutorado no CPECA. E aí eu falo que, nas minhas conclusões do trabalho, que eu percebi de mais importante é que a Miriam, ela não só foi fundamental para a minha formação como ator e como diretor, e eu virei diretor de teatro e diretor de alunos, né? Eu trabalho como diretor de interpretação e encenação na Universidade Anhembi Morumbi, no curso de teatro, no Teatro Escola Macunaíma e na oficina de atores Newton Travesso. Então ela me ensinou a olhar para o ator, né? A olhar para o aprendiz e tentar entender o que ele precisa para que ele consiga chegar nesse lugar do espetáculo. Né? Muito importante o processo, muito mais do que o resultado. Né? Como é que ela, como uma pessoa sensível de teatro, me ensinou a ler aquilo que o ser precisa. Por isso que a minha tese chama Do Ser ao Ator. Ela falava, você precisa olhar e perceber o que o ser precisa. Tá? Então por isso que tem esse nome. E eu falo que, na verdade, o meu trabalho não é uma reprodução daquilo que a Miriam fazia, é uma ressignificação. Né? Então aquilo que eu aprendi com ela, mas aquilo que eu aprendi no vocacional, com vários mestres que eu tive aula lá também, Maria Lúcia Pupo, Ingrid Coldella, né? Foram mestres lá no vocacional com a gente, Mateu Bonfito. Depois eu fui para o mestrado, né? Tive aula também com pessoas importantes, a Berenice Raulino, o Renúncio, enfim, pessoas muito legais lá na Unesp. E depois eu fui para o doutorado e tive aulas, né, com a Maria Thaís, tive aulas enfim, com o professor Armando. A gente tinha os encontros no CPECA, que era muito importante. Toda semana as pessoas dividiam suas pesquisas, e eu também pude apresentar as minhas pesquisas. Eu levei meus alunos no CPECA, nos encontros, para demonstrar alguns dos meus exercícios e dividir essa prática pedagógica com os meus colegas do CPECA. Então, o que eu concluo é que, na verdade, eu criei uma forma de atuação pedagógica inspirada na trajetória pedagógica da Miriam Muniz. Tá? Então, acho que basicamente é isso. E qualquer coisa, acessem a minha tese que está online. E dúvidas, aí acho que a Evinha pode passar para vocês meu contato e qualquer coisa estamos aí. Tá bom? Obrigado.